abra sua Bíblia, por favor, na carta de Tiago. Se você abrir lá em Apocalipse, o último livro, fica mais fácil de você achar. Você vai voltando e você já vai achar Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Tiago capítulo 5, versículo 7, diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. Diga comigo, preciosa colheita. Diga de novo, preciosa colheita. Tenho certeza, Mara e Wanderson, que vocês sabem muito o que é isso, né? Eu estava estudando a palavra, eu pensando, né? Para a gente aqui que está acostumado a olhar para a despensa e não tem nada, e só ir no supermercado, ou ali na mercearia e pegar, né? Um macarrão, um arroz, a gente não tem muita compreensão, que eu sei que hoje vocês têm, né? Do que é aguardar a preciosa colheita. Do que é para aqueles irmãos em Guiné-Bissau esperar e ficar olhando para a terra, né? E ficar olhando para o céu, né? Para ver se a chuva vem, né? Essa chuva aqui que Tiago está falando, né? A chuva de outono e de primavera, que completam os ciclos da semeadura e da colheita. A gente está ministrando, Mara e Wanderson, exatamente sobre isso. Sobre esse tempo entre a ação de semear e a expectativa futura da colheita. Que Tiago diz que ele só pode ser vivido sem ansiedade. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Esse tempo entre a semeadura e a colheita, ele só pode ser vivido sem ansiedade se você de fato tiver os olhos na colheita. Porque você vai ser testado. É isso que eu tenho ministrado nos devocionais dessa semana, né? Quando eu falei, por exemplo, sobre José. Por que José suportou o poço? Por que José suportou o mercado de escravos? Por que José suportou a afronta da esposa de Potifar? Porque ele tinha os olhos na colheita. Deus tinha dado a ele uma visão. Irmãos, só suporta de fato o processo entre a ação de semear e o momento da colheita quem de fato tem uma visão diferenciada e tem um compromisso fiel com a colheita. Senão, não suporta. Por isso que muitas pessoas desistem. Por quê? Porque nós somos testados, né? Todo o processo de semeadura e colheita é um contraste. Preste atenção, é um contraste entre a ação presente e a expectativa de futuro. E isso está batalhando na nossa alma. Muitas pessoas, elas são desafiadas pela pressa, que é resultado da ansiedade, né? Pessoas que começaram a semear agora, ou pessoas que estão tendo como referenciais alguém que já está colhendo e você está perguntando, por que ainda eu não tenho isso? Qual o tempo que você está vivendo entre essa semeadura e a colheita? Isso é uma palavra muito pertinente para os nossos jovens, né? Tem jovens que estão começando agora a sua carreira e já querem ter a mesma vida que os pais já têm. Ei, calma lá. O processo de semeadura e colheita é essa batalha na alma, na mente. Esse equilíbrio mental, controlando a ansiedade entre o momento presente de semear e a expectativa futura de colher. Então tem que ter calma. Tiago está dizendo isso, olha, o agricultor espera pacientemente. Você se formou, entrou agora no mercado de trabalho, você começa a olhar para algumas pessoas que você tem como referencial, quanto tempo tem que essa pessoa lançou a primeira semente?
Quando vocês foram para Guiné-Bissau, Mara e Wanderson, seria impossível eu ouvir vocês falarem sobre um projeto de construir uma escola. Já havia no coração de vocês uma visão? Claro que sim. Mas hoje, depois da autoridade que o Senhor lhes deu lá, do tempo de vivência, do tempo de influência que o Senhor deu para vocês naquela nação, hoje vocês têm um terreno. Não sei nem se estão em os tijolos lá. Penso que ainda não tem um recurso. Mas vocês estão de olho em quê? Vocês estão de olho na colheita. Cada tempo dá autoridade para você ter uma visão diferente. Você consegue entender isso? Então, irmãos, o segredo, quando nós estamos vivenciando o processo entre o plantio e a colheita, o segredo é paciência. E eu oro nessa manhã por você, que o teu coração tem sido dominado pela ansiedade, porque você está com pressa de ver as coisas acontecendo. Compreenda isso no nome de Jesus, que esse processo entre o presente onde eu ajo plantando a semente até a expectativa de futuro, ele só será suportado. E entenda, tá? Ele será muito desafiado, assim como a vida de José. Eu não quero ministrar sobre isso porque eu ministrei durante toda a semana sobre isso, né? Aí você consegue suportar o poço como José suportou. Aí você consegue suportar a caverna como Davi suportou. Por quê? Porque eles tinham os olhos fixos em uma promessa. Eles tinham uma visão. E só se sustenta nesse processo quem de fato tem os olhos fixos na promessa, na colheita. Você pode dizer amém? Quando a gente lê Eclesiastes capítulo 11, esse capítulo de Eclesiastes mostra, e Salomão tenta nos mostrar como é esse processo, né? Entre uma ação do presente e a expectativa do futuro. Todo o capítulo 11 de Eclesiastes é Salomão tentando nos situar nesse lugar. Olha, paciência, tá? Você começou a semear agora, você vai se manter firme se você tiver a visão na colheita, mas tem que ter paciência. É quando Salomão diz assim, né? Atire o seu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo você vai achá-lo. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes, né? Mas é importante, aliás, no devocional de hoje eu trago isso com muito detalhe, né? O que seria aplicar o pão sobre as águas? Jogar o pão sobre as águas, atirar o pão sobre as águas. Obviamente que Salomão não está falando de pão, né? Você pegar o pão e jogar na água, o que vai acontecer? Ele vai se dissolver, ele vai estragar. É, de fato, uma palavra metafórica, né? É uma visão. Eclesiastes 11:1 é uma visão. E tem duas explicações históricas, né? A primeira é que os agricultores, quando estavam lançando a semente do trigo ou da cevada, e eles precisavam, obviamente, que a terra estivesse irrigada. E eles faziam isso sempre depois das enchentes dos rios. Os egípcios praticaram isso muito. Então, quando os rios transbordavam pelas cabeceiras e inundavam os campos, os agricultores não esperavam a água baixar toda. Eles pegavam um punhado de sementes e eles lançavam ali na flor da água mesmo, antes da água baixar, antes da terra secar. Porque a ideia é que enquanto a semente estivesse ali, ela já iria recebendo toda a carga nutricional de toda aquela matéria que estava ali, né? Resto de planta, de folhas, de casca de árvore. Então, quando a semente tocava o solo, ela já chegava potencialmente pronta para germinar. Eles não esperavam o solo secar. Eles atiravam a semente. Mas a coisa mais poderosa desse texto aqui é que o agricultor, quando estava com um punhado de semente, de trigo e de cevada na mão, ele não estava vendo o grão. Ele já estava vendo o pão. Então ele está lançando o grão e ele já está vendo o grão germinando, se tornando um talo, crescendo, passando a foice, debulhado, vai para o processamento, vira farinha, vai para o padeiro, ele mexe a massa e ele já está com o pão na mão. Olha que coisa, gente. Que visão poderosa. Atirar o pão sobre as águas é alguém vendo o grão,
mas já esperando o resultado do pão. Essa é uma explicação histórica muito plausível. A outra é o processo já mais adiantado. É aquele agricultor que pegou o grão, jogou na terra, ele virou uma planta, depois ele passou a foice, debulhou o grão de trigo, levou para fazer a farinha ou não, ou deixou o grão mesmo com uma semente, colocou na saca, levou para o porto, entregou ao comerciante e disse para ele: venda para mim. E agora esse agricultor está vendo o comerciante levando o seu grão para terras distantes, que ele não tem muita certeza. Ele está mandando o grão, mas ele já está vendo o pão na mesa alimentando seus filhos. Você entende o que é a visão? Atirar o pão sobre as águas é também entregar as sacas de grãos para serem vendidas nos países distantes. E depois de semanas, para alguns, depois de meses, é que ele ia ter o resultado. O pão que estaria na mesa, alimentando sua família, era resultado daquela ação. Irmãos, esse é o princípio de plantio e colheita. Plantio e colheita é um ato de fé, sem muita certeza, tá? Porque quando você atira o pão sobre as águas, olhe para mim, é uma ação presente com expectativa profunda de um futuro que, se você não confiar em Deus, se você não tiver certeza de que a provisão divina de fato é quem garante, você entra em crise. Você deixa a ansiedade tomar conta do coração. É aquele que está plantando a semente de uva, mas já está enxergando o vinho pronto. Isso é atirar o pão sobre as águas. Então, a tônica de Eclesiastes capítulo 11 é exatamente essa. Eu tenho uma ação presente e eu tenho uma expectativa de futuro. E aí eu quero convidar você para a gente ler rapidamente. Eu trago bem detalhado no nosso devocional de hoje, tá? Mas eu quero aproveitar esse nosso tempo, que é bem remido, mas eu quero aproveitar para a gente ler. E depois eu quero falar, para a gente encerrar, de fato, sobre a mensagem de hoje, que eu quero falar sobre a celebração da colheita, né? É esse agricultor que está vendo agora o mercador voltando com seus navios, com a prata, com o ouro. E ali ele e sua família serão sustentados durante muito tempo. Então vamos lá. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Perceba, todo o discorrer do capítulo 11 é esse contrassenso entre o presente e o futuro, né? É esse contraste entre uma ação presente e uma expectativa de futuro. Vamos lá. Primeira parte é sábios conselhos. Eclesiastes 11:1. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Ação presente, expectativa futura, plantio e colheita. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Percebe? Salomão está falando, olha, seja generoso, pois o que vai acontecer no futuro, você não sabe. Na verdade, sabe o que Salomão está dizendo? Não feche portas. Não seja uma pessoa que fecha portas, seja uma pessoa que construa pontes. Ele está dizendo aqui, olha, o que você tem, se o Senhor te abençoou, tenha a preocupação e seja intencional em repartir. Sabe por quê? Porque se essas portas estiverem abertas no futuro, possa ser que você precise dessas portas abertas. Entende? Ação presente com expectativa de futuro. Versículo 3. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Esse momento aqui, irmãos, é bem curioso, pois Salomão está trazendo duas compreensões sobre plantio e colheita. Presta atenção. Quando nós estamos semeando o grão, quando nós estamos semeando as novas sementes, como temos ministrado, né? Como eu disse, é um ato de fé, pois é uma ação presente
com expectativa de futuro. Quem é que dará certeza de que eu vou receber esse resultado? No devocional de hoje eu falo sobre isso, né? Lembra da história de Jonas? Quando a palavra diz que Jonas pega aquele navio para fugir de Deus e no meio tem uma tempestade. No meio da tempestade, a palavra diz que para aliviar o peso do navio, o dono do barco começou a jogar fora as mercadorias. Que mercadorias eram essas? Essas que eu falei. O grão que era entregue pelo agricultor para ele vender e depois trazer a prata. Então naquele dia ali, quem mandou o grão foi para o fundo do mar. A pessoa sofreu um prejuízo por causa de Jonas. Então vamos lá. Quem é que dá a garantia de que o que eu estou plantando vai ter resultado? Só Deus. Por isso que é um ato de fé. Quem é que vai te dar a garantia de que você está se esmerando para formar os seus filhos, dar uma boa educação para os seus filhos e eles vão fazer valer isso? A esperança no seu coração. A fé em Deus. Mas a garantia mesmo, humana, aos olhos humanos, nós não temos. Então perceba isso. No processo de plantio e colheita, tem certas semeaduras que nós não temos, aos olhos humanos, nós não temos muita garantia nem muita certeza. Mas deixa eu te dizer uma coisa que Salomão está nos explicando aqui. Tem certos tipos de semeadura e colheita, que a gente olha o que está semeando e a gente já tem certeza do que virá. É quando ele diz aqui, ó. Quando você olha para uma nuvem e vê ela carregada de água, deixa eu te dizer, vai chover. Se uma árvore está caindo e ela está pendendo para o sul, ela não vai mudar o curso. Ela vai cair para o sul. Se uma árvore está caindo e ela está pendendo para o norte na queda, ela não vai mudar o curso. Ela vai cair para o norte. É Deus chamando a nossa atenção para a gente não se enganar, né, gente? Irmãos, tem pessoas que estão tomando decisões agora, que a pessoa até pode se enganar dizendo, não, eu acho que vai ser diferente. Mas a nuvem está cheia d'água, vai cair chuva. A árvore está caindo para o sul, ela vai ficar lá. Isso tem a ver com os nossos relacionamentos. Sabe aquela pessoa que o pai e a mãe disse, meu filho, minha filha, essa pessoa não é para você. Cuidado com essa amizade. Irmãos, tem pessoas que estão semeando em amizade, que está olhando a árvore assim, ó, caindo para o sul. E acha que no meio do curso, não pastor, mas eu estou contando com a misericórdia de Deus. De fato, gente, a misericórdia de Deus, ele vai agir depois que a árvore tiver caído para o sul, e Deus vai lá e vai te ajudar a tirar a árvore, mas o prejuízo já vai estar lá. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Meu irmão, a pessoa está dentro de uma aliança do casamento. A pessoa tem um compromisso de aliança com uma outra pessoa. E está flertando algo fora dessa aliança. Como que essa pessoa pode esperar que dessa nuvem aí não caia chuva? A pessoa tem um compromisso, um relacionamento que firmou diante de Deus. Essa pessoa está tentando, ou está pensando em viver uma aventura fora disso. A árvore está pendendo para o norte. É semeadura. É muito sério o que eu estou dizendo, porque a palavra dessa manhã é sobre celebrarmos a colheita. Mas nós precisamos pensar sobre isso que Salomão está dizendo aqui. Olha, se a nuvem está cheia de água, vai derramar chuva. É uma ação do presente que o futuro eu já sei como vai ser. É a pessoa que está ali no empreendimento e chega alguém que está querendo fechar uma sociedade e você sabe o histórico dessa pessoa. Você sabe por onde essa pessoa já andou. Primeira conversa dessa pessoa é falando sobre um pulo de gato onde vocês vão encontrar um jeito de não pagar os impostos. Aí você está olhando para essa árvore que já está pendendo para o sul e está achando que Deus no meio do caminho vai mandar um vento para a árvore pender para o norte. Não vai acontecer. Irmãos, tem semente, eu disse isso no devocional, né? Tem sementes, tem semeadura que é algo factual. Você está fazendo e você sabe qual é que vai ser o resultado. E nós precisamos pensar, meu Deus, é um tempo de celebrar a colheita, o Senhor tem me dado novas sementes. O que é que eu vou estar colhendo daqui a 5 anos? O que é que eu vou estar colhendo daqui a 10 anos? Porque o que é que diz o Salmo 126, o último verso? Aquele que lança
a semente andando e chorando, voltará sem dúvida carregando consigo os seus feixes. Então entenda, algo que é natural do processo de semeadura e colheita. Muita semeadura vai ser regada a lágrima. Mas você tem certeza que daqui a um tempo você vai estar sorrindo. O Salmo 126 começa exatamente assim, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso. Então entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Está falando de uma semente que foi semeada com lágrimas, mas está trazendo uma expectativa de futuro, de bênção. Então entenda, semear, às vezes, a semeadura vai ser regada por lágrimas. Mas você tem uma expectativa, já já eu paro de chorar. Agora tem certas sementes, não, irmãos. Tem certas sementes que nós estamos lançando, é como olhar para uma nuvem escura e entender, já já chove. É como olhar para uma árvore que está pendendo para o sul e você está pensando assim, não, quem sabe no meio do caminho eu conto com a misericórdia de Deus e Deus muda o curso. Não vai acontecer. Porque a semente ela é fatídica. O processo ele é factual. Se eu estou fazendo, eu vou colher. É só esperar o resultado. É disso que Salomão está falando aqui. O capítulo 11 de Eclesiastes é esse contrassenso aqui, né? Entre a ação presente e uma expectativa de futuro. Vamos continuar lendo? Versículo 4. Quem fica observando o vento não plantará. Ou seja, se é a hora de eu plantar e eu estou esperando o momento adequado, eu estou esperando o momento propício, a minha ação é aquilo que as pessoas dizem, né? Que não fazer nada também é um plantio. Sabia disso? Tem pessoas que estão plantando a semente de não decidir. Vai ter colheita. Porque quando eu planto a semente de não decidir, de esperar as condições ideais, isso também vai trazer uma colheita. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Isso também é semeadura, tá? Fica olhando para as nuvens, olha, não vou começar esse ano não, vou deixar para 2027. Né? Vou deixar para 2027, vai mudar o governo, ou vai ficar o mesmo governo, depois eu tomo a decisão. É uma semeadura. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Percebe? Ele está dizendo, olha, tem certos tipos de semeaduras que elas estão escondidas. Imagina uma mulher gestando. Não dá para você saber o que está acontecendo com a semente. É igual a semente do trigo, né? Lá debaixo do solo, debaixo da terra. Você já depositou lá, você não tem como ver o processo. Você acredita no processo. Você tem fé no processo. Vê de fato a semente? Não tem. Assim como ninguém consegue ver a semente. Hoje, graças a Deus, nós temos tecnologia, né? Quando a mulher está no pré-natal, hoje consegue. Mas nesse tempo, gente, não tinha ultrassom. Então, o processo da semente ali era invisível. Era um ato de fé. Esses dias a Helena me perguntou, papai, como era naquela época? Para saber se era menino ou menina. Vocês lembram como vovó e mamãe diziam, né? Ó, se a barriga for mais pontuda, eu não sei nem como é isso, mas dizia isso, né? Se for mais redondinha, a crença, né? Comum, o senso comum, as nossas vós sabiam, só olhando assim para a mulher, né? Hoje, graças a Deus, você tem como olhar a semente na ultrassom. Naquela época, não. É isso que Salomão está dizendo aqui. Tem certos processos que a gente vai acompanhando só como um ato de fé. Você entende porque a gente precisa de uma visão robusta? Você entende porque a gente precisa ser fiel à visão? Diga a pessoa do seu lado, seja fiel à visão. Isso vai te sustentar, amém? Senão a ansiedade vai tomar conta do seu coração. Ouça, olha aqui para mim, se você não for fiel à sua visão, a visão que Deus lhe deu, a ansiedade vai tomar conta do seu coração e a sua alma. Eu repreendo isso no nome de Jesus. Você continue fiel à visão que o Senhor te deu. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Em nome de Jesus. Amplie a nossa visão, meu Deus. Versículo 5. A gente já leu. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Ação no presente, expectativa de futuro.
Agora um conselho aos jovens. Salomão agora, ainda continuando falando de plantio e colheita, agora ele se dirige aos jovens. E ele diz: a luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Ele está dizendo o seguinte: olha, você é jovem, continue a semear hoje, mas lembre que em algum lugar do futuro, em algum momento do futuro, você pode ser muito testado. Você pode ser muito testada. É José todo arranhado dentro do poço que os seus irmãos empurraram ele, e ele está olhando para onde? Para o trono, porque Deus tinha dado a ele uma visão. É Davi encurralado dentro da caverna de Adulão, aquele que queria matá-lo na porta da caverna, e ele pensando aonde? No trono, porque Deus tinha dado a ele uma visão. Então, os dias de escuridão, eles vão chegar. O que é que nos sustenta? O que é que impede da ansiedade tomar conta do nosso coração? A visão. É a visão. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde alcançar a sua vista. Mas saiba, porém, que por todas estas coisas, Deus o trará a julgamento. O que é que Salomão está apresentando agora? Uma vida no presente, que pode ser uma vida completamente desregrada, aproveitando ao máximo. E Salomão sabia o que estava falando, né? Ele está dizendo agora: olhe para o futuro, e vai chegar um momento em que a conta vai chegar. O processo, irmãos, de semeadura e colheita é essa certeza e essa convicção. Uma ação presente e a expectativa que a conta vai chegar. Para alguns, a conta vai chegar no transbordo, né? Na alegria, na celebração, que a gente vai falar nessa manhã. Para outros, a conta vai chegar cobrando um preço muito alto. E nós precisamos, já que estamos recebendo da parte de Deus as novas sementes, nós precisamos pensar: como é que a conta chegará, meu Deus? Nós estamos a 5 meses do final do ano. Por que Deus revelou ao nosso coração que precisávamos falar ainda esse ano, terminando o primeiro semestre, sobre novas sementes? Porque ainda dá tempo mudar. Ainda dá tempo de revolver o solo e depositar as novas sementes. Porque nós não podemos, irmãos, achar que uma semente que foi depositada, ela não pode ser transformada, ela não pode ser mudada. Ela pode, se nós tivermos uma ação. Eu falei sobre isso no devocional dessa semana. Você lembra? Eu falando sobre a profecia do profeta Oséias. Oséias fala sobre 3 tipos de colheita. Quem lembra desse devocional? Ele fala sobre 3 tipos de colheita. Ele diz que a primeira colheita é aquela colheita que vem na nossa vida sem que a gente tenha semeado. E ele diz que o primeiro ano, essa é a palavra profética de Oséias, né? No primeiro ano vai chegar a colheita de algo que você não semeou. É aquele tipo de pessoa que está semeando na sua vida aquilo que os seus pais semearam, que os seus avós semearam. Já viu que isso acontece com todos nós? Irmãos, às vezes alguns reflexos na nossa vida, não foi a gente que semeou. Isso afetou pessoas na infância, isso afetou pessoas na adolescência. Por exemplo, a condição financeira de algumas pessoas aqui na infância não eram suas sementes, foi a semente que você recebeu. Mas Oséias diz que isso é no primeiro ano, isso tem que passar. O problema é quando pessoas estão usando isso como justificativa para não semear novas sementes. Por que você está assim? Pai, você não conhece minha história é muito triste. Meu avô, meu bisavô, as decisões que eles tomaram, isso impactou na minha família. Oséias diz que isso é o primeiro ano. Aquilo que você está colhendo que você não semeou. No segundo ano, Oséias diz que a colheita é a colheita daquilo que foi resultado do que sobrou daquela primeira colheita, né? Aquilo que a palavra chama de lei do restolho, né? Então, quando os ceifeiros estavam tirando
Os feixes de trigo caíam no chão e aquilo eles não podiam voltar para pegar, porque aquilo era para sustentar órfão, viúva e estrangeiro. Chamava em Israel a lei do restolho. Só que muita daquela semente que caía no chão brotava para a próxima safra. E algumas pessoas se beneficiavam com isso. Essa é aquela fase da nossa vida em que a gente ainda está respingando em nós resultados de escolhas, né, lá atrás. Sabe aquela pessoa que diz assim, rapaz, eu tive um bisavô. Todo mundo tem um bisavô muito rico, né, gente? Bisavô muito rico, rapaz, meu triavô era riquíssimo demais. Gastou tudo com jogos, gastou tudo, né, com mulher e tal. Todo mundo tem isso, né? E de fato isso respinga na família. Só que o homem de Deus, o profeta Oséias, diz que no terceiro ano a colheita é aquilo que você semeou. Porque Deus não aceita, irmãos, pessoas se colocarem num lugar de vitimismo por muito tempo. Deus não pode aceitar que estejamos tentando justificar sempre o discorrer dos anos da nossa vida porque alguém semeou errado na nossa vida. Não, tem que chegar o terceiro ano. Diga para a pessoa do seu lado, tem que chegar o terceiro ano. O terceiro ano de colheita, ele tem que chegar na vida de todos. Isso, os irmãos percebem que nós vivemos num mundo onde uma das estratégias de Satanás é exatamente colocar as pessoas sempre nesse lugar de vitimismo. Você percebe, gente? Que tem uma ideologia que até prega sobre isso. Ah, por que você não muda de vida? Ah, porque eu não tive oportunidade. Olha o que meu avô fez, que minha mãe fez. Inclusive envolve até políticas públicas, né? E entenda, tá? Tem gente interessada em manter pessoas nesse ciclo de escravidão, como se você não tivesse oportunidade de tomar decisões e plantar a boa semente no terceiro ano. Tem que ter essa escolha. E na autoridade que está no nome de Jesus, eu quero te dizer que você precisa abrir as mãos e receber essas novas sementes. Eu não posso estar olhando para o meu casamento e estar dizendo, a culpa foi da minha mãe, a culpa foi do meu pai. Tem que chegar o terceiro ano. Porque a época da colheita, o Senhor vai nos dar as novas sementes. É óbvio que aquilo que os nossos pais, os nossos avós semearam na nossa vida, isso vai respingar em nós. Mas o terceiro ano, como diz o profeta Oséias, tem que chegar na nossa vida. E nós não vamos mais viver esse estado constante de vitimismo. Ah, eu sou um péssimo marido porque meu pai foi um péssimo marido. Ah, eu não consigo me libertar desse vício porque dentro de casa eu só tive péssimo exemplo. É a pessoa que só está no primeiro e segundo ano, né? Como se não tivesse a opção de semear nova semente. Não, o profeta Oséias diz, olha, que vai chegar o terceiro ano e no terceiro ano você vai ter suas próprias sementes nas mãos e você vai lançar no solo e ela vai crescer e ela vai dar uma grande, extraordinária colheita. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu creio nisso. E repreendo de sobre a sua vida tudo aquilo que foi plantado lá no passado que ainda respinga na tua vida, nas tuas decisões, no nome de Jesus. Diga para a pessoa do seu lado, vai chegar o terceiro ano de colheita. Amém? O terceiro ano de colheita vai chegar. E são novas sementes. Você pode dizer amém? Então vamos encerrar o capítulo 11. E diz assim, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga para onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba, porém, que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do seu coração a ansiedade. Acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Ou seja, o que é que vence para que a gente viva uma extraordinária colheita? Afastar do coração toda ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Do mesmo jeito que lança o pão sobre as águas, a gente lança sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Diga graças a Deus. Vamos encerrar? Todo o processo de plantio e colheita, ele precisa chegar nesse tempo aqui, tá, gente? O tempo de celebrar. Quando a gente olha a história da humanidade, não só dos judeus, tá, gente? Quando a gente olha as civilizações, sempre o ser humano viveu pensando nesse momento. Que momento, pastor? O momento de celebrar a colheita. A gente olha, por exemplo, para os romanos, a Saturnália era isso.
Deus, ele organizou, gente, a nossa vida aqui na terra em ciclos. Percebeu? Por exemplo, para Deus não existe oitavo dia. Para Deus não existe oitavo dia. Para Deus só existe até o sétimo dia. Então hoje é o primeiro dia da semana. Amém? Hoje é o primeiro dia da semana. Amanhã é o dia 2, segundo dia. Terça-feira, terceiro dia. Quarta-feira, quarto dia. Quinta-feira, sexto dia. Sexta, sexto dia. Sexta, sexto dia. Sábado, sétimo dia. E domingo, não é oitavo dia, é primeiro dia. E por quê? Porque Deus organizou a nossa vida em ciclos. E qual é o propósito? Para que a gente tenha o entendimento de renovação e gratidão. Então a gente está sempre criando a expectativa, está recomeçando. Sabe como é que os relacionamentos se renovam? Quando os relacionamentos se organizam para viver de forma cíclicas. Aí a gente vai se renovando. Aí a gente cria o senso de celebração e gratidão. E por isso Deus sempre orientou o seu povo, o povo de Israel, para viverem os ciclos da colheita. Você entende por que ele organizou o ano em estações, em 4 estações? Cada uma durando 3 meses? Hoje não que as sementes, né, elas já são modificadas geneticamente. Mas naquela época, cada semente tinha que obedecer à estação devida para o plantio. Senão não germinava. Terminou o outono, tinha uma semente certa para plantar ali. Está começando o verão, tinha uma semente certa. E aí, vivia todo o ciclo. E aí, quando encerrava o ciclo, quando passava a foice, isso não era só para os alimentos, não. Isso também é para a agricultura, tá? Por exemplo, você vai ver várias vezes na Bíblia as festas da tosquia das ovelhas. Todas as vezes que a ovelha estava muito grande em lã, o fazendeiro lá trazia todos os seus funcionários, tosquiava, guardava a lã, mas isso não era feito, preste atenção, não era feito só como mais um trabalho. Tinha uma festa, tinha uma celebração. Quando aquele pecuarista olhava e via o seu estoque de lã lá, todo guardado, ele chamava todos os funcionários e eles celebravam. Por quê? Porque tinha dado certo. Aquilo era a colheita. Gente, não é só o povo de Israel que faz assim não, todos os povos. A gente olha para os gregos, tem isso. Quando a gente olha para as mitologias, tanto dos gregos, dos romanos, as divindades se alimentavam desses ciclos. Daí vem o deus Baco, que é o deus do vinho. Daí vem a deusa da fertilidade na mitologia grega, que cuidava do cereal. Tem uma história bem interessante também, da relação dela com Zeus e com Hades. Todas as histórias, nós vamos olhar a mitologia dos cananeus também. Tudo estava relacionado ao processo de plantio e colheita, com algo comum em todas essas histórias. Quando o ciclo encerrava, que o resultado estava na mão, que os feixes estavam nas mãos, eles celebravam. E a celebração é o que, gente? A gratidão. Eu não sei como é que a Mara e o Wanderson conseguem ver isso lá em detalhes, mas vocês devem ver coisas assim bem interessantes, principalmente em lugares onde o recurso é bem escasso, né? A celebração de olhar e ver as sacas cheias e dizendo, olha, até a próxima estação a gente tem. Era assim naquela época. E o convite de Deus nessa manhã, nessa última ministração sobre colheita, é nos convidar, irmãos, para esse entendimento. Nós precisamos celebrar mais. Nós aqui no Ocidente, nós não temos essa cultura e essa identidade de celebração. Sabe por quê? Porque celebração nos instiga à gratidão. Você percebe como a gente vive a vida no automático e a gente vai vivendo muitas lutas, mas a gente vai também alcançando muita coisa boa e a gente não consegue agradecer?
Porque a gente já pensa, eu vou agradecer amanhã, já tem outra luta, né? Eu matei o leão de ontem, amanhã já tem um leão de amanhã, não vou nem agradecer. Só que entenda, Deus organizou a vida de forma cíclica exatamente para que a gente se renove. A renovação gera gratidão e nos impulsiona, dando uma força diferente para a próxima semeadura. Deus organizou o povo de Israel, dizendo para o povo, e não foi opcional não, tá, gente? Foi obrigação. Aliás, a palavra diz que é um estatuto perpétuo, para que o povo celebrasse 7 festas. O povo de Israel até hoje celebra 7 festas. E obviamente, eu não estou querendo aqui trazer nenhum ensinamento judaizante não, tá, gente? Mas o princípio é bom. O princípio é maravilhoso. Por quê? Porque a celebração instiga o coração à gratidão. Se eu ensino os meus filhos a celebrarem suas conquistas, eles terão um coração agradecido. Porque é um princípio. Em Deuteronômio, e a última leitura que a gente vai fazer, abra sua Bíblia, por favor. Deuteronômio, capítulo 16, a partir do versículo 9. Olha o que diz a palavra. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 9. A primeira parte do capítulo 16 fala sobre a primeira festa, né, que é a festa de Páscoa. A partir daí vai falando sobre as 7 festas. No capítulo 16, versículo 9, diz assim: contem 7 semanas a partir da época em que vocês começaram a colheita do cereal, ou seja, colheita, né, do cereal, trigo, cevada. Basicamente essas duas culturas para a época, né, trigo e cevada. Contem 7 semanas a partir da época que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que Ele escolher para a habitação do seu nome, junto com seus filhos e suas filhas, e os servos e as suas servas, os levitas que vivem na cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Ou seja, não era para celebrar isso só a família, isso tinha que ensinar como discipulado mesmo, para a próxima geração. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes decretos. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias. Depois que ajuntarem o produto da eira e do tanque de prensa-uvas, ou seja, os grãos e a uva para fazer o vinho, a ordem era essa, né? Alegrem-se nessa festa com os seus filhos e as suas filhas, e os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na terra. Durante 7 dias celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. E a sua alegria será completa. Diga para a pessoa do seu lado: a sua alegria será completa. E a sua alegria será completa. Colheita é resultado de alegria. Mesmo que a semeadura tenha sido com lágrimas, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus feixes. A sua alegria será completa. Coloca assim a mão direita na altura do teu coração e diga isso para você mesma, para você mesmo: a sua alegria será completa. 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que Ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas, da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Digam graças a Deus. Diga comigo: a minha alegria será completa. Eu quero chamar você para a gente celebrar. Nós já estamos encerrando. Pastor, eu não tenho muita coisa para celebrar. Mas de janeiro para cá, eu sei que você já viveu muitos desafios esse ano. Mas você deve ter vivido em algum momento uma graça, uma dádiva,
Você deve em algum momento ter recebido na sua vida um favor. Você se lembrou de agradecer? De celebrar? Não, pastor, porque eu já sabia que no outro dia já tinha outras coisas para eu resolver. Eu já sabia que no outro dia eu já tinha muitas coisas para fazer. Você entende? A gente entra no automático. Eu confesso para os irmãos que desde o primeiro dia, 22 de junho, no meu coração surgiu um desejo de que o culto de hoje fosse um culto onde a gente celebrasse de um jeito diferente. Eu quero partilhar com os irmãos o que eu pensei. Eu queria que no culto de hoje a gente não tivesse aqui cadeiras, tá? O que eu pensei lá no início foi de a gente colocar um monte de mesa aqui, cada um trazer uma porção para a gente tomar uma refeição maravilhosa. Mas a nossa igreja, gente, cresceu tanto que isso fica impraticável de fazer. Eu terminei o culto às 7 da manhã, alguns irmãos dizem: pastor, você deveria ter feito. Quem não está aqui organizando acha que é fácil, né? Mas eu acho que a gente pode ter um ato de fé para celebrar aquilo que o Senhor nos abençoou nesses primeiros 6 meses. E foi assim que o Espírito Santo colocou no nosso coração. A palavra diz que todas as vezes que chegava o ciclo da colheita, cada família se juntava e entregava uma dádiva e uma oferta perante o Senhor. Gente, naquela época não tinha igreja. Tinha cidades, o santuário era só em Siló, então não dava para todo mundo sair das tribos e das cidades para vir para o santuário. Sabe como é que eles faziam isso? Em suas praças. As famílias, elas se juntavam, chamavam o levita, o sacerdote, entregava ao sacerdote e ao levita a sua oferta e o resto eles celebravam entre si. Eles estavam comendo o cordeiro, a massa, o pão, o bolo de uvas passas, mas eles sabiam que aquilo era dedicado ao Senhor. Então eu quero te fazer um desafio hoje. Você tomar uma decisão hoje ou amanhã, mas tem que ser até sexta-feira, de você escolher alguém ou uma família, onde você vai entregar para essa pessoa um presente, seja algo que você vai fazer no teu forno, no teu fogão, você vai passar ali na padaria e vai comprar. Pode ser amanhã, colega de trabalho, alguém que te abençoa muito. Você vai antecipadamente fazer isso. Algumas pessoas eu conheço, já olho aqui e já vejo algumas pessoas com habilidades culinárias maravilhosas. Se você puder fazer isso, vai ser maravilhoso. Mas se você não tem essa habilidade, você pode passar na padaria. Eu quero comprar, pastor, vou comprar ali sonho. Eu gosto de sonho, vou comprar pão de queijo. Você vai entregar essa pessoa e você vai dizer: olha, o que eu estou te entregando é a minha gratidão por tudo que Deus tem feito na minha vida. Vai ser melhor se vocês puderem partilhar isso juntos, né? Comerem juntos. Mas se não der, a pessoa nem vai entender o que você está fazendo. Mas é um marco. Eu entendo isso, irmãos, como um marco e algo que vamos estar fazendo no entendimento espiritual. Eu sei, meu Deus, que são muitos desafios que eu estou vivendo. Mas eu tomo a decisão de me colocar nesse lugar de celebrar, de agradecer. Nós precisamos, irmãos, fazer isso mais com os nossos filhos. Quando foi a última vez que o teu filho, a tua filha, por exemplo, passou de ano, foi aprovado na escola, que você intencionalmente celebrou com eles? Nos últimos 2 anos, no teu empreendimento, quando teve aquele mês onde deu um melhor resultado, quando foi que você chamou as pessoas para celebrarem isso? Você recebeu uma promoção? Eu lembro que antigamente os pais até faziam isso, né? Até com promessa, né? Se você passar de ano, você vai ganhar um ferrorama. Alguns vão entregar aqui a idade, né? Eu lembro quando eu ganhei a primeira vez o ferrorama do meu pai, que estava prometido desde que eu tinha 6 anos. Sabe quando foi que eu recebi? Quando eu já estava chegando em 16. E foi de segunda mão. Foi novo não, foi usado. Eu tenho 47 anos, gente. Mas eu ainda lembro do meu pai entrando lá em casa com a caixa. Você entende o que é celebração? Eu queria isso quando eu tinha 6 anos. Mas eu fui receber essa celebração quando eu tinha 16. E aquilo marcou a minha vida. Nós precisamos celebrar os ciclos, mesmo que estejamos ainda vivendo intensos desafios e adversidades. Porque o nosso inimigo, ele quer que a gente entre nesse loop, sabe? E é um loop de perdição, onde a gente só está olhando problema, dificuldade, problema, dificuldade. E eu quero dizer para você que está dizendo: pastor, a minha vida está assim.
Só problema e dificuldade. Você não tem nada para celebrar? Se você disser que sim, eu vou te ensinar uma coisa. Você está precisando abrir os seus olhos para desenvolver o seu senso de gratidão. Faça assim, ó. Tem ar nos seus pulmões. Tem alguém que nesse momento está preso a uma cama do hospital. Eu não quero pegar a régua e colocar lá para baixo e dizer, olha, eu preciso celebrar porque tem alguém pior que eu. Não. Eu só quero que você, no nome de Jesus, entenda que para o próximo ciclo, segundo semestre de 2026, de fato, se mostrar próspero, nós precisamos praticar e celebrar nesse momento. Está tomada essa decisão? Eu te instigo a fazer isso. Hoje, não sei se você vai cozinhar, não sei se você vai ligar o forno, não sei se você vai passar na padaria, mas o Senhor vai colocar no teu coração alguém que você possa presentear. Amém? Você vai presentear alguém. É a tua avó, eu vou levar para minha avó, vou levar para minha mãe. É um bolo, é pão, eu não sei, vai ser uma salada, vai ser uma carne que você vai fazer. Mas nós vamos celebrar no nome de Jesus, nos preparando para a grande colheita que ainda virá em 2026. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Fique em pé no seu lugar. Vamos celebrar no nome de Jesus. Com palmas, louvando ao Senhor. Te bendizemos, Pai. Assim queremos sair daqui, meu Deus, nessa manhã. Nós te agradecemos e eu oro neste momento. Eu oro por essa pessoa que tem vivido grandes desafios, meu Deus. Não tem conseguido enxergar, vislumbrar que o Senhor de fato tem sido presente e tem feito milagres. E às vezes nós estamos no automático e não conseguimos enxergar as benesses, as bênçãos, os favores. Nós celebramos na tua presença e te agradecemos, meu Deus. Derrama sobre nós a tua graça. Derrama sobre nós o teu favor. Derrama sobre nós essa unção, meu Deus, de uma grande, extraordinária colheita. Nós vamos celebrar. Nós vamos te agradecer, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é por isso que nós estamos alegres. A chuva do Senhor tem sido derramada sobre as nossas vidas. Continua, meu Deus, derramando sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada lar. Nós te agradecemos, te louvamos. Estamos preparados para o novo ciclo. Estamos preparados para o novo ciclo, meu Deus. Obrigado por toda decisão tomada nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Bendizemos o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O nosso coração transborda de alegria. Não porque faltam desafios, não porque, meu Deus, os desafios são poucos, mas porque vemos a tua poderosa mão sobre as nossas vidas. Ah, meu Deus, sim, chegou o tempo de restituição. Celebramos por isso e te agradecemos por isso. Louvado seja o teu nome para sempre. Sim, chegou a restituição. Diga para o Senhor: louvado seja o nome do Senhor. A provisão do Senhor, o gafanhoto não mais consumirá. O que o Senhor restituiu, os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais. Declare isso sobre a sua casa. Os céus se abrem sobre a nossa casa, meu Deus, sobre a nossa família, sobre o empreendimento do teu filho, sobre a profissão dessa tua filha. Diga de novo: os céus se abrem. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. 7 vezes mais. 7 vezes. 7 vezes mais. 7 vezes mais. Diga mais uma vez: 7 vezes mais.
por essa manhã tão especial. Declaramos que é exatamente isso que viveremos. 7 vezes mais a restituição do Senhor sobre os nossos filhos, sobre a visão que o Senhor tem nos dado ainda para esse ano, sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em 2027. Não importa quais são os desafios, nós acreditamos que o Senhor é Deus provedor, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Que o teu povo retorne para casa, meu Deus, debaixo dessa unção, com uma decisão tomada, e que as bênçãos que serão distribuídas pelo teu povo para pessoas especiais que eles escolheram, que sejam de fato, meu Deus, bênçãos e marcos estabelecidos para uma nova fase de gratidão, de celebração. Nós já estamos celebrando a grande e extraordinária colheita que o Senhor tem para as nossas vidas. Leva-nos em paz, meu Deus, e te agradecemos por tudo. Te louvamos pela vida da Mara, do Wanderson, da Manuela, da Noemi, essa família abençoada. Que o Senhor continue os abençoando, e que esse tempo de colheita que eles já estão vivendo, que ele se multiplique no nome de Jesus. Obrigado pelas famílias aqui reunidas. Te agradecemos por esses 5 anos da Comunidade Farol. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem realizado e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai realizar. Obrigado, Pai, porque de fato já estamos vivendo o tempo de retornar com os feixes. Os feixes, meu Deus, que lá atrás foram sementes regadas com lágrimas. O Senhor já tem nos dado a graça e nós celebramos e te agradecemos pelos feixes que nós já estamos carregando. Glórias e honras ao santo e poderoso nome do Senhor. Te agradecemos por essa manhã tão especial. Leva o teu povo em paz. Dá um almoço muito abençoado. Uma semana, meu Deus, de vitórias. E que a cada entrega dessa benesse, dessa bênção que os teus filhos realizarão, que seja, meu Deus, ali um momento de selar novas alianças, e que sejam sementes de grandes bênçãos que ainda serão derramadas no nome de Jesus. Obrigado por tudo, meu Deus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Deus abençoe. Tempo de grande colheita. Deus abençoe a sua vida.